Principais desafios do empreendedorismo. Empreender é algo que muitas pessoas buscam e vem crescendo cada vez mais. No entanto, apresenta grandes obstáculos e desafios durante a sua jornada, e é preciso muita atenção e planejamento para conseguir superá-los. Por isso, vamos mostrar aqui os 11 principais desafios do empreendedorismo para você conseguir se preparar do jeito certo e profissional para abrir sua empresa e montar seu negócio próprio, tudo de um jeito prático e direto ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Empreender é muito gratificante e realizador. No entanto, para ter sucesso é preciso ter muito planejamento, propósito e objetivos bem definidos, força de vontade e muito, mas muito trabalho. Desse modo, é muito importante entender os principais desafios do empreendedorismo antes de começar a sua jornada empreendedora. Assim, conseguir se preparar do jeito certo e assertivo para empreender da maneira correta e ter muito sucesso com o seu negócio próprio. E se ficar até o final, deixamos a dica bem especial que, com certeza, vai te ajudar muito, combinado? Com isso em mente, então vamos lá. 1. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro consiste em uma projeção de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas com base nestas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para o curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que a sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências, e assim crescer constantemente. 2. Gestão de pessoas. Resumidamente, é um conjunto de práticas focadas em maximizar o potencial das pessoas ou de cada indivíduo da sua equipe, ou seja, tem relação com as práticas adotadas para estudar, entender e valorizar o capital humano das empresas. Em outras palavras, é cuidar e valorizar dos colaboradores do seu negócio, assim, garantir o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um deles. Ainda, preparar todos para que os resultados e objetivos do seu negócio sejam alcançados diariamente. Apesar da gestão de pessoas ser muito relacionada aos recursos humanos, o RH, esse trabalho abrange mais do que isso. Logo, é de responsabilidade dos líderes da empresa e também dos gestores de cada área ou departamento. 3. Capital de giro. Resumidamente, trata-se do ativo circulante da empresa para arcar com os custos de despesas fixas e variáveis. Ou seja, são os recursos que a empresa dispõe para arcar com suas despesas de custos fixos e variáveis, independentemente se está gerando lucro ou recebendo recursos de outras fontes. É o dinheiro que vai garantir que a empresa continue sobrevivendo e funcionando, enquanto os investimentos ainda não geraram retorno. Em outras palavras, sobreviver enquanto o dinheiro não entra na conta da empresa. Por exemplo, as compras que foram pagas a prazo cairão somente após um determinado período. Logo, nesse meio tempo a empresa ainda não recebeu dinheiro de fato. Ou então as vendas ainda não estão em alta, os custos operacionais estão maiores que a receita. Logo, o capital de giro representa o quanto a empresa pode disponibilizar para pagar e sanar suas obrigações e contas. É como uma reserva financeira da empresa, que pode ser utilizada em momentos de necessidade e urgência, de maneira que ela continue funcionando, mesmo sem entrada suficiente para pagar todas as contas. Ainda é preciso saber como calculá-lo e manter seu fluxo de caixa saudável. 4. Contabilidade. Em poucas palavras, a contabilidade é a ciência que estuda, registra e interpreta as informações financeiras da empresa e as atividades que afetam suas administrações econômicas. Na prática, ela auxilia o processo de administração das empresas, tudo através de informações e relatórios que orientam os gestores a seguirem determinados caminhos para ter mais lucratividade e sucesso do negócio, tudo conforme as leis. Em parte, trata-se da entrada e saída de dinheiro. No entanto, esse simples movimento influencia diversos outros assuntos e frentes. Tenha em mente que toda entrada e saída de dinheiro do seu negócio precisa ser registrado, processado e repassado ao governo, o que influencia na quantidade de impostos, taxas e obrigações que devem ser cumpridas conforme a legislação. E é justamente isso que a contabilidade monitora e gerencia, papel exercido pelos contadores ou empresas especializadas neste assunto. 5. Procure agregar valor.
Se você está começando um negócio, você terá algumas questões financeiras. Como se costuma dizer, é muito difícil você ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Por isso, os melhores empreendedores não pensam em quanto ganham, eles consideram quanto valor agregam. Por isso, tenha um planejamento e responsabilidade financeira sempre. Procure não misturar o seu dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. É muito importante conseguir separar esses dois assuntos. Caso contrário, você poderá ter grandes problemas com a gestão de caixa do seu negócio. E, acima de tudo, pense no valor que a sua empresa vai realmente entregar antes, ao invés de se preocupar em ganhar muito dinheiro de maneira rápida. Tenha paciência, coerência e planejamento neste momento, combinado? 6. Gestão de qualidade. Resumidamente, trata-se de uma ferramenta estratégica que busca a visão sistêmica de toda a empresa. Desse modo, ele trabalha todo o controle dos processos organizacionais para atingir a qualidade desejada, como gestão de pessoas, informações, finanças, estrutural, comunicação, vendas, enfim. Em outras palavras, a gestão de qualidade fará com que o seu negócio busque e alcance a melhoria contínua dos seus produtos e serviços. Como resultado, garantir e superar a satisfação e expectativa dos seus clientes. 7. Atrair clientes. Conseguir atrair, conquistar e principalmente manter seus clientes é um dos principais desafios do empreendedorismo. E aqui, trabalhar bem a prospecção de clientes é fundamental. Basicamente, é o processo de encontrar clientes potenciais que correspondem ao perfil ideal para o seu negócio, e assim, iniciar um primeiro contato para criar um relacionamento e efetuar uma venda. Em outras palavras, é encontrar oportunidades para conquistar novos clientes a fazerem negócio com a sua empresa, literalmente, oferecendo não só seus produtos ou serviços, mas sim soluções para possíveis problemas ou necessidades para eles. E por ser o primeiro contato que a sua empresa tem com os clientes, a prospecção de clientes tem como um dos objetivos introduzir os clientes no funil de vendas, que em poucas palavras é uma representação do caminho que o cliente faz até fechar uma compra. Desse modo, a venda em si seria uma consequência positiva de todo esse processo, e é exatamente por isso que é preciso entender muito bem o funil de vendas do seu negócio. 8. Gestão de marketing. Em suma, é o gerenciamento que analisa e monitora as estratégias, ações, processos e pessoas relacionadas às atividades de marketing, de maneira que agregue o valor ao mercado e seus consumidores, bem como atingir as metas e objetivos do negócio. Com essa gestão de marketing, é possível identificar e encontrar maneiras de atender demandas e oportunidades identificadas, bem como trabalhar possíveis falhas e ameaças. Ainda, sempre monitorando e estudando o mercado, concorrentes, comportamento dos consumidores, fornecedores e outros assuntos de forma organizada, coerente e planejada. Tudo para satisfazer e encantar os clientes, atendendo e resolvendo seus problemas e necessidades, ao mesmo tempo que gere lucro para a empresa. 9. Inovação. O desenvolvimento de novos produtos e serviços é um dos principais desafios do empreendedorismo. Para manter o seu negócio sempre competitivo, é preciso trabalhar na melhoria dos produtos e serviços atuais, bem como criar novos para continuar atraindo e encantando seus clientes. Do mesmo modo, a inovação pode ser trabalhada em outras áreas também, como marketing organizacional, social, serviço, entre tantos outros, o que pode ajudar muito na otimização de processos, adaptação às mudanças de mercado, ter um diferencial competitivo, aumentar as receitas, atrair pessoas certas para sua equipe, resolver problemas, entre tantos outros. Por isso, se quiser entender mais sobre inovação, recomendamos muito assistir nosso vídeo sobre inovação e criatividade. Para assistir, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 10. Flexibilidade. Ter uma mente flexível é muito importante também, porque coisas inesperadas acontecerão nas nossas vidas, inclusive até de forma constante. Por isso, a flexibilidade irá ajudar para conseguir se adaptar e se preparar para cada situação da melhor forma possível. Dessa maneira, entenda tudo o que pode estar acontecendo de forma diferente do que foi planejado. Então, estude maneiras e formas para conseguir se adaptar para fazerem as coisas funcionarem de forma positiva. A flexibilidade será bem importante para não nos abalarmos a qualquer tipo de imprevistos. Inclusive, ela pode ser bastante importante em diversos tipos de situações, trazendo grandes benefícios e melhorias também. Além disso, os mercados podem ser inconstantes e os consumidores mudarem de atitude de uma hora para outra. Se você não estiver atento ou atenta e não conseguir se adaptar às mudanças, com certeza você terá grandes problemas. 11. Comprometimento, persistência e resiliência.
Será através do comprometimento diário que os resultados aparecerão. Trabalhar duro e fazer alguns sacrifícios são pontos que o empreendedorismo exige. E muitas vezes o cansaço e frustração aparecerão durante a nossa jornada. No entanto, o comprometimento precisa persistir. Em momentos negativos, tire lições e aprendizados disso e trabalhe ainda mais para ajustar o que precisa e continuar o seu trabalho. O comprometimento precisa estar sempre na mentalidade, é isso que diferencia os que têm sucesso. E é aí que entram a persistência e a resiliência, que em poucas palavras, persistência é continuar tentando, mas de forma diferente, até encontrar a maneira correta para dar certo, e não se abalar com os resultados negativos, quando eles aparecerem. E a resiliência é uma característica que faz uma pessoa superar adversidades e obstáculos ou até lidar com mudanças inesperadas com certa facilidade. Em outras palavras, uma pessoa resiliente é flexível a adversidades. Portanto, ser persistente e resiliente são características muito presentes numa mente empreendedora de sucesso. E conforme prometido, para te ajudar a trabalhar e se preparar com esses desafios do empreendedorismo, recomendamos muito assistir nosso vídeo com dicas de empreendedorismo de sucesso. Ele mostra passos fundamentais que os empreendedores de sucesso trabalham todos os dias para fazer com que as suas empresas continuem crescendo sempre. Vale muito a pena mesmo. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esses foram os principais desafios do empreendedorismo. Eles não são os únicos, mas são bem importantes de serem trabalhados sempre. Então, se conhecer algum outro que não falamos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui: planejamento financeiro, gestão de pessoas, capital de giro, contabilidade, procure agregar valor, gestão de qualidade, atrair clientes, gestão de marketing, inovação, flexibilidade e comprometimento, persistência e resiliência. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.